agora fazer a aplicação da toxina botulínica, né? Nós já marcamos os pontos, né? E agora eu vou pegar a medicação. A toxina já está diluída, né? Eu já tinha feito a diluição, mas durante o curso vocês vão aprender como é feita essa diluição. Qual a diluição correta? Porque eu tenho observado muitas diluições erradas e isso interfere muito no procedimento, no tempo de duração. Quanto mais diluído, maior o risco de difusão e de complicações com a toxina. Então a gente tem que ser muito preciso. Então eu vou usar uma seringa, né? Essa seringa aqui, ela é uma seringa que tem, eu vou abrir aqui com vocês, tá? Ó, vamos usar essa seringa aqui, né? Se vocês perceberem, ela tem vários tracinhos. Então aqui tem 50 tracinhos. E a minha diluição foi feita da toxina, tá aqui a toxina, eu diluí de forma que tivesse aqui, cada tracinho fosse equivalente a uma unidade de toxina botulínica. E vocês vão entender durante o curso como é feita essa diluição e vão entender por que fica uma unidade em cada tracinho. O que facilita, né? Então, eu abro e vocês vão poder ver durante a minha aplicação, né? O quanto é fininha a agulha. E muitas vezes nós vamos entrar só com o bisel da agulha. Por quê? Porque quando a gente faz o tratamento da musculatura facial com toxina, a gente muitas vezes vai introduzir um pouco mais ou um pouco menos, a depender da profundidade dessa musculatura na face. Que é muito importante essa questão da anatomia, né? A gente entender da anatomia para ter um bom resultado e também com uma forma de segurança para o paciente. Então, vamos agora a puxar um pouco da toxina. Quando eu marquei a paciente, eu verifiquei que aqui eu iria gastar em torno de 40 unidades. Ela não vai usar tantas unidades. Em média, no consultório, na maioria dos pacientes, eu chego a usar em média 50 unidades. Tem pacientes que são menos unidades, tem pacientes que a gente faz mais de 50 unidades, mas no caso de Maria Helena, aqui são 40 unidades. E você vai dizer, Elânia, como é que você sabe que são 40 unidades? Porque cada ponto desse, a gente vai atribuir uma quantidade de unidades de toxina botulínica. Então, só para vocês entenderem. Quando eu vou tratar, no caso, glabela, aqui eu tenho uma musculatura, né? Tenho corrugadores, que tem uma força muito grande. Aqui eu coloco 6 tracinhos em cada ponto. É onde eu boto mais unidades, né? Então aqui 6, mais 6, 12. No próceres eu coloco em torno de 3 ou 4. Nela eu vou colocar 3, né? Que ela não tem uma força tão grande. Então aqui já vai 15. Então coloco mais unidades. Então a gente vai distribuindo. E durante o curso a gente vai entendendo qual é o correto, né? Quanto se deve colocar em unidades por ponto. Então, quando eu fiz essa soma aqui, eu vi que vai dar 40 unidades. Então, a gente não vai usar muitas unidades em Maria Helena. Então, eu vou puxar aqui. Coloquei a agulha. Tô puxando. Vou colocar em torno. A gente sente uma certa dificuldade, tá? Porque é muito fininho, então a gente tem que ir, voltar, né? Evitar também entrada de ar na medicação, né? Bolhas. Então a gente tem que ter paciência. Puxando, eu vou colocar 40 tracinhos, né? Já que eu falei que é uma unidade por traço, então a gente vai pegar 40 tracinhos. Então tá aqui, 40 tracinhos da minha toxina botulínica. Vocês vão entender também, né, durante o curso, a gente vai falando também um pouco da toxina, para se conhecer as várias toxinas, né, que tem no nosso mercado, no Brasil, né, e também outras. Como também quando a gente for falar de preenchimento, que a gente vai expor um pouco dos ácidos hialurônicos do mercado, né, os mais indicados para determinados locais da face. Então a gente vai procurar mostrar todos os detalhes, né? Aqui a gente vai sempre querer o quê? Uma troca, um repasse de conhecimento, sem reservas. A gente está aqui para passar todos os procedimentos, todos os detalhes, todas as dicas,
para que a cada dia essa comunidade ela represente conhecimento. Então vamos agora para a aplicação. Então assim, nós vamos começar agora a aplicação na paciente, né? Então nós marcamos os pontos, né? Só lembrando um pouco para vocês, eu sempre começo a minha marcação pela região da glabela, né? Marcando esses pontos. Em seguida, eu faço a marcação do frontal. E por último, eu vejo meus pontos na região da área de olhos, né? Então, vamos iniciar. Agora, quando a gente vai iniciar a aplicação, não necessariamente precise ser nessa ordem, né? Eu posso começar a aplicar onde eu já marquei na área de olhos, depois eu posso passar para o frontal, depois eu passo para essa região. Então, eu vou começar por área de olhos. Inclusive, vou dizer para vocês, o paciente sempre acha que é porque a área de olhos é uma área sensível, que ele vai sentir um desconforto maior. Mas a área de olhos é a região que o paciente menos sente, né, na aplicação. É muito tranquilo. E a gente aqui bota só a pontinha do bisel da agulha. É só a pontinha, né? A agulha vocês estão vendo que é bem pequena, né? Uma agulha muito pequenininha. E na maioria dos pontos de toxina botulínica que eu vou aplicar, eu vou entrar só com o bisel da agulha, porque a musculatura é muito superficial. Então vamos lá. Eu vou começar por aqui, né? Depois vocês vão entender durante o curso quantas unidades eu devo colocar por ponto, tá certo? Mas aqui eu já fiz a contagem da minha quantidade de toxina que eu vou aplicar na paciente. Nessas contas deu apenas 40 unidades, então tá aqui 40 unidades, tá aqui, ó, no quarto, né? 40 unidades. Cada tracinho desse, pela forma que eu diluí, tem exatamente uma unidade de toxina botulínica. Então vamos lá. Só com a pontinha. Eu vou aqui. A gente não marca exatamente, a gente não aplica exatamente onde eu marquei. Por quê? Porque aí você acaba contaminando, né? Levando o pigmento do lápis para dentro da pele da paciente. Então a gente tira um pouquinho. Coloca aqui, ó, só a pontinha, ó. Muito pouco, porque aqui ela quase não tem, né? Eu disse que a gente ia fazer, tipo, quase uma prevenção. Aqui eu vou colocar um pouquinho só. Tem pacientes que eu nem coloco esse ponto, né? E vocês vão entender quando a gente começar a fazer a análise facial dos pacientes, né? Principalmente quando a gente vai fazer um preenchimento, né? Que a gente vai analisar os andares da face, né? Onde o que é que ele tem mais projetado. Então, o que é que eu observo durante todos esses anos, esses 13 anos de aplicação de toxina botulínica, né? Que esse pontinho aqui, quando você coloca unidades, mesmo que seja poucas unidades, num paciente que tem essa região bem projetada do rosto, a gente vai marcar esse sorriso. Então, o paciente vai sorrir e vai fazer isso. Então, não é interessante, né? Ah, tem no livro que tem esses 3 pontos na região da área de olhos. Não é interessante, né? Então, é o dia a dia. Eu acho que tudo aqui no Masking Face vai ser repassado sem reserva para todos os membros do grupo Masking Face. Então, aqui, eu vou para o pontinho aqui, na cauda do supercílio. Também é superficial, bem superficial. Então, é uma área, assim, muito tranquila, tá? Como eu já tô desse lado, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer nos pontos, aí eu vou passar para essa região do frontal, vou fazer glabela e, por fim, até por uma questão, né, da filmagem mesmo, né? Eu vou passar a fazer o último outro lado da região de olhos. Então, vamos para essa região. Então, eu vou colocar esse ponto mais lateral. Você vê que eu tô com a pontinha da agulha. O músculo frontal é muito superficial. Então, não tem necessidade de você pegar essa agulha mesmo pequena e colocar toda no local, na testa do paciente. Então, aqui, ó, tô tirando excesso. Coloco outro pontinho, ó, só com a pontinha da agulha, ó, coloco aqui as unidades que eu quero. Sempre tento interagir com o paciente. Maria Helena, tá tudo tranquilo? Tá.
Tá achando muito dolorido? O que é que você tá sentindo? Não tá incomodando Tá tranquilo, nada, né? tá tranquilo. Então, assim, a gente tem que interagir, tem que ter esse respeito com o paciente, né? A gente tem que ir até onde o paciente permite. Então, agora a gente vai fazendo, continuando, ó. Eu tô fazendo isso aqui de forma bem didática, devagar, mas já deu para vocês notarem, eu acredito, que a aplicação em si da toxina, ela é muito rápida. Então, aqui, ó, também colocando a quantidade. Então, fiz toda essa linha. Vou passar para esse pontinho aqui, ó. Eu não tô apagando, mas eu tô fazendo abaixo da caneta, né? Da tinta. Então, eu não tô pegando onde tem a marcação. Lembrando para vocês que esses pontinhos que eu coloquei, uma bolinha ao redor, são pontos assim que eu coloquei que são detalhes. Porque não existe uma receita, você tem que saber analisar, né, a face do paciente. Então, por isso que esse curso, ele faz muita análise facial. Então, no caso dela, eu coloquei esse pontinho aqui em cima, bem alto, com poucas unidades, né, uma unidade eu vou colocar, porque eu vi que quando ela franze um pouco, Maria Helena, para cima, ó, essas fibras, elas pegam ainda bem aqui em cima. Então, vou botar uma unidade para ela, quando paralisar, não ficar franzindo um pouquinho aqui em cima, ok? Então, vou colocar uma unidade aqui em cima, vou apagar. Uma unidade só, ok? Vou concluir aqui também, só que aqui a gente vai colocar as unidades realmente que são necessárias. E vem aqui agora, tem esses dois pontos laterais. Que por que a gente colocou esses dois pontos laterais? Porque Maria Helena falou, né, falou pra gente que ela não queria as sobrancelhas muito arqueadas. Então, a gente tem que paralisar um pouco as fibras frontais da lateral. Porque essas fibras, elas têm um vetor para cima. Então, se a gente não paralisa, que é o que a gente faz quando o paciente quer uma sobrancelha bastante arqueada. Então, a gente deixa isso aqui movimentando. Então, a gente não coloca esse ponto mais lateral. No caso dela, eu vou colocar, porque a minha paciente, ela não quer uma sobrancelha muito elevada e eu tenho que respeitar essa vontade do paciente, né? Então, coloquei uma unidade de um lado, vou pedir para ela afastar um pouquinho, vou colocar um pontinho do outro lado, só com uma unidade. Se fosse um homem, eu iria colocar mais, porque a gente também, quando vai avaliar a face masculina, a gente não pode deixar com um arqueamento que a face depois do botox fique feminina. Então, a gente também vai fazer essas diferenciações entre a face feminina, masculina, tanto no botox como no preenchimento, né? Então, agora, eu vou partir para aqui a área glabelar. Eu falei que esse ponto a gente põe mais unidades. Aqui a gente está na cabeça do corrugador. É uma musculatura forte. Esse ponto aqui é um dos poucos pontos da face onde a gente aplica a toxina botulínica, que a gente não coloca só a pontinha da agulha, a gente bota mais, né? Então aqui, ó, eu vou limpar um pouquinho. Eu seguro aqui, ó, porque eu tô pegando no músculo. Tô pegando na cabeça do corrugador. Então eu vou lá, ó, mas não é doloroso. E vou e conto a quantidade de tracinhos que eu vou colocar, que é um pouco mais. Então, apliquei desse lado, vou para o outro lado, sustento, vou novamente profundamente, né? Ok. Vou colocar aqui no próximo. Aqui eu nem boto superficial nem profundo, né? Então, assim, a indicação aqui que eu tenho observado não precisa ser muito profundo, mas também você não pode superficializar demais. Então, aqui você vai colocar metade da agulha, né? Ok? Aí, esse ponto aqui, eu vou fazer uma observação que vou fazer durante o curso,
tem muitas coisas para falar durante o curso, né? Esse local aqui, bem na cauda do galgador, a gente vai fazer o ponto bem superficial. Porque o que acontece? O galgador, a cabeça, é muito profunda, a cabeça do músculo, mas ele vai se superficializando, ficando bem superficial. E é esse ponto aqui que, se você coloca muitas unidades, ou se você aprofunda um pouco mais, pode ter difusão para essa região e pegar o músculo elevador da pálpebra superior. E aí você vai causar uma complicação, né? Que a gente vai conhecer essa complicação durante o curso. Então, vamos lá. Eu vou limpar um pouquinho. Aqui vocês vão ver que minha agulha está bem superficial. Botar um pouquinho só. Vou colocar do outro lado. Um pontinho só, aqui, ó. Superficial. E uma dica, olha como eu tô superficial. Tô vendo meio que tipo a sombra, né, da agulha. E uma coisa importante, não é por acaso que eu estou com o bisel voltado para cima. Isso é uma medida de segurança. Por quê? Justamente por conta dessa possível complicação que a gente pode ter nessa região. Então, não aprofundem, porque aí realmente se aprofunda e se coloca muitas unidades, né? Então pode ocorrer. Isso aí me leva também a falar um pouco em relação à diluição, né? Por quê? Porque em relação à diluição? Porque se você dilui muito a toxina, né? Como muitos colegas acabam diluindo muito, além de você diminuir o tempo de duração do procedimento, né? Da eficácia da toxina, o que é que ocorre? Você pode causar uma difusão, você tem risco da sua aplicação não ser uma aplicação tão precisa, de você aplicar na musculatura e de repente se difundir e paralisar a musculatura, que não é interessante. E aí é um problema para você e para o paciente. A gente vai agora, para finalizar a aplicação, fazer a musculatura do orbicular do lado esquerdo do paciente. A gente vai fazer agora, só para concluir o tratamento da paciente, né? A tratar o orbicular do lado esquerdo, né? Assim, posição. Vou pegar aqui primeiro o ponto mais lateralizado, né? Vou pegar um pontinho aqui, que aqui quase a gente não coloca, para não marcar. E ela não tem, tá? Ela não tem. E cauda de supercílio, né? Pra gente concluir. Aí vou passar agora a fazer a asepsia, novamente, vou fazer uma asepsiazinha do paciente, porque a gente já concluiu o tratamento do terço superior do paciente, né? E durante o curso a gente vai abordar outros pontos, né? A gente vai falar de um botox básico a um botox avançado. Então, foi terminada a aplicação, né? Passar um pouco da clorexidina. Maria Helena, foi tranquila a aplicação? Foi, muito tranquila. Então, quando eu termino, eu peço para a paciente, para ela retornar depois de 20 dias, para que eu possa avaliar, né? Ela vai ver as fotos também do antes, né? E vai ver o depois, né? E a gente vai fazer, se for necessário, algum retoque. Eu, particularmente, prefiro retocar do que exagerar. E eu falo isso mais em relação à área de olhos, que não é o caso dela, que a gente colocou poucas unidades. Mas quando a gente exagera nessa região, a gente tende a ter resultados estranhos, né? Resultados não favoráveis. Então, eu sempre prefiro menos do que mais, né? Então, a gente vai, no dia a dia, a paciente volta, ele tinha muitas linhas na área de olho, mas não coloca tanto. Você bota a quantidade e pede para ele voltar. Então, nós concluímos, né, a aplicação da toxina botulínica no terço superior da Maria Helena, né? Agora eu vou orientar que ela evite estar baixando muito a cabeça, evite deitar também, deitar, dormir durante pelo menos 2 horas, né?
que é um cuidado que a gente deve ter após a aplicação da toxina botulínica. Vocês vão entender também tudo isso durante o curso, né? Por que essas recomendações, né? Como muitas outras coisas, muitos detalhes. Em relação à toxina, a gente vai abordar não só o terço superior, né? Mas a gente faz muito o terço inferior da face, que tem aquele rosto mais quadrado, que querem fazer um afinamento do rosto. A gente vai ensinar como você consegue isso com a toxina. Como você consegue deixar o rosto mais redondo, mais quadrado, um rosto mais fino, mais comprido. Nós vamos também tratar a região do colo, aquelas pessoas que têm o colo mais marcado. Nós vamos ensinar a aplicar a toxina botulínica no colo. Os alunos vão aprender como tratar a hiperidrose axilar com toxina botulínica, que hoje é um procedimento muito procurado em consultório. E muitos outros pontos, né? As rugas periorais também tem como a gente, não é nem retardar, mas tem como a gente suavizar essas linhas com a aplicação de toxina botulínica. Né? O paciente muitas vezes diz assim, olha, Lânia, coloca um pontinho aqui, porque aí meu nariz fica mais empinado, mais elevado. Então, a gente vai mostrar esses pontos, como corrigir, no caso, sorriso gengival, que ponto a gente vai colocar, onde a gente vai aplicar essa toxina, né? Então, o curso ele vai ser de detalhes, mas detalhes, o aluno, né, o médico, né, o membro do Masking Face já observando tudo, na prática e também sendo bombardeado de teoria, né, porque é muito importante fazer uma análise facial, né, ter um respeito, um cuidado pelo paciente. Então, isso é o que o Masking Face vai abordar. E no decorrer das aulas, nós vamos usar várias câmeras para que quem esteja assistindo pegue todos os detalhes possíveis, né, o máximo de detalhes possíveis. Nós vamos também fazer a parte de preenchimento de lábios, suco nasogeniano. Esse preenchimento vai ser um preenchimento de módulo inicial, né? A gente vai tratar um pouco do zigomático e a gente vai bater muito, tanto na aplicação com agulha como com cândulas. A gente vai mostrar como utilizar e quais as indicações de um e outro instrumento. E eu espero vocês fazendo parte dessa comunidade, o Masking Face. Sejam bem-vindos.